curso de Prática Jurídica Trabalhista da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Eu sou o professor Cláudio Dias e hoje vamos retomar, na verdade, a abordagem do assunto da disciplina com a unidade 5, segunda parte da unidade 5, que vamos tratar hoje então da produção da prova na prática trabalhista, na prática forense trabalhista, a prática jurídica trabalhista. E o primeiro elemento, o primeiro meio de prova que nós vamos abordar nesse vídeo de hoje é a prova documental. Então a prova documental, ela não por acaso também é a primeira a ser abordada, porque ela também vai ser a primeira a ser produzida. De acordo aqui com o artigo 787 da CLT, a prova documental do autor deve ser produzida com a petição inicial. Então, o autor, ao fazer o protocolo da petição inicial, hoje no PJE, ao se fazer o cadastramento da petição inicial, ele também deve fazer o upload das provas documentais que ele tiver à disposição e fechar o protocolo da sua peça inicial com a prova documental acompanhando essa petição. Então, não haverá, pelo menos em tese, não há um segundo momento legalmente permitido para que o autor produza futuramente uma prova documental em outro momento, em outra fase processual. É possível que isso aconteça em casos excepcionais, se a prova for se referir a um fato posterior ou se o documento só puder ter sido obtido posteriormente, mas se a prova documental já está à disposição do autor, nada justifica que ele venha a esperar que o juiz permita uma juntada a posteriori. Esse tipo de providência não tem amparo legal, você teria que contar 100% aí, com a simpatia do magistrado para poder permitir uma providência dessa, uma providência que não tem amparo legal imediato, direto, não tem amparo legal expresso. Então, para se precaver de eventuais problemas quanto à produção de prova, o autor deve, então, ficar ciente desde já que a sua prova documental deve ser produzida com a petição inicial e, em tese, não há um segundo momento para a apresentação dessas provas nos autos do processo. Para o réu, a prova documental deve ser produzida, pela que a CLT coloca aqui, no artigo 845, a prova documental do réu seria produzida em audiência, juntamente com as demais provas também seriam produzidas em audiência, é a lógica aí da concentração dos atos em audiência, que tem aqui no artigo 845 a sua expressão mais evidente. O problema dessa produção de prova documental do réu em audiência é que a sistemática que se adotava até 10, 15 anos atrás, que era a sistemática de o réu levar a contestação impressa e, juntamente com a contestação impressa, apresentar essa prova documental em mesa de audiência, é uma lógica que não vale mais hoje em dia por conta do PJE. A resolução do PJE, nós já vimos em aulas anteriores, a resolução do PJE, ela determina que a peça de defesa do réu, ela seja apresentada, seja protocolada no PJE antes da audiência. Então, antes de o juiz declarar aberta a audiência, a peça, a peça de contestação do réu já deve estar protocolada no PJE. E essa peça deve vir acompanhada da prova documental do réu. Então, embora nós tenhamos aqui no artigo 845 da CLT a possibilidade, ou melhor, a ideia de que as outras provas seriam produzidas em audiência, dentre elas, inclusive, a prova documental do réu, o fato é que hoje a prova documental do réu ela vai ser produzida conjuntamente com a contestação. É feito o protocolo da peça da contestação juntamente com a prova documental do réu, e vamos então aplicar aqui subsidiariamente o artigo 434 do Código de Processo Civil. Então, prova documental do autor produzida com a petição inicial, prova documental do réu produzida com a contestação. Em ambos os casos, a prova documental, ao ser produzida, ela deve vir de maneira organizada nos autos do processo. Embora não haja nenhuma sanção processual direta pelo fato de a prova documental ser apresentada de maneira desorganizada, o fato é que a resolução do PJE recomenda aqui no artigo 13, parágrafo 1º, que, além de, obviamente, a prova ser legível, o escaneamento seja de uma qualidade mínima, que se possibilite a compreensão do que a prova documental tem a esclarecer, a prova documental deve vir também de maneira organizada nos autos. Então, não é recomendável, portanto,
que se faça o escaneamento aleatório em um arquivo só de toda a prova documental. E também não é recomendável que a prova documental ela seja desacompanhada da sua especificação. Então, também não é recomendável que se junte apenas colocando prova documental e se junte a peça, ou então documentos anexos e se junte essa peça, sem especificar o que é que esses documentos juntados, qual é o teor desses documentos juntados, o que título se daria a esses documentos juntados. Por isso é que a resolução do PJE, ela orienta no sentido de que a prova documental, ao ser juntada, também deve vir de maneira organizada. Desse modo, a recomendação que se faz na prática é que, ao se mencionar uma prova documental qualquer na petição inicial ou na contestação, que o advogado, a advogada tenha o cuidado de colocar entre parênteses DOC número tal, DOC 3, DOC 4, DOC 5 e dizer respeito ao que documento específico aquela parte da peça se refere. Ao se fazer a juntada desse DOC 3, DOC 4, DOC 5 no PJE para fins de produção da prova documental, recomenda-se então que se coloque DOC 3, digamos, carteira de trabalho, DOC 4, contra-cheque, DOC 5, extrato do FGTS. Então, a prova documental, ela preferencialmente deve vir enumerada na ordem que são citadas na petição inicial e na contestação, e também ao se fazer o upload dos arquivos específicos, que também se tenha o cuidado de denominá-lo dessa forma também. DOC 3, carteira de trabalho, DOC 4, contra-cheque, DOC 5, extrato do FGTS. É um trabalho que facilita a apreciação do magistrado, facilita também o trabalho probatório da parte, e agiliza a tramitação do processo. Se você deixar para o juiz a tarefa de ficar escarafunchando os autos para saber em que momento daquelas 300 páginas tem lá aquele documento específico, é capaz, é muito comum, aliás, que o magistrado diga que não há elemento nos autos e indefira determinada providência porque ele não encontrou especificamente aquilo que se alegou. Então, esse trabalho de especificar o teor probatório, e principalmente de especificar em que ponto da prova documental estaria aquele lastro para a alegação que se trouxe na petição inicial e na contestação, esse trabalho é do advogado da parte. Se você esperar que o juiz faça o trabalho de fazer essa busca, esse trabalho de fazer a especificação da prova, é muito provável que o seu cliente tenha um indeferimento de uma providência que estava ali palpável nos autos, com a prova disponível nos autos, e que simplesmente por uma falta de capricho do advogado em fazer a especificação dessa prova, a providência acabou sendo negada pelo juiz. Então, é uma recomendação que o advogado deve seguir, mesmo que não tivesse essa norma do PJE, essa norma da resolução do PJE, o advogado deveria seguir, para fins também de facilitar o trabalho do magistrado e agilizar a tramitação processual. O próximo meio probante, aqui no processo do trabalho que nós vamos abordar, é o interrogatório. De acordo com o artigo 820, as partes serão inquiridas para esclarecer fatos a respeito da causa. Elas podem ser inquiridas pelo juiz e reinquiridas por seu intermédio. Isso significa o quê? Significa, primeiro, que a iniciativa de produção da prova oral para ouvir a parte é do magistrado. No processo do trabalho nós temos essa peculiaridade. Aqui no processo do trabalho vigora a lógica do interrogatório e não exatamente a lógica do depoimento pessoal, como consta no processo civil. Então, no processo do trabalho, a prova oral ela é prioritariamente de iniciativa do magistrado, a prova oral da parte, a oitiva da parte, porque o juiz é que vai verificar se existem elementos fáticos a serem esclarecidos adicionalmente pelo interrogatório da parte. Então, o juiz determina a oitiva da parte ou não por seu interesse, no seu interesse de buscar a verdade para sentenciar aquele caso. Depois que o juiz faz a inquirição da parte, ele pode abrir a possibilidade para que o advogado da parte adversa, o advogado da própria parte não pode inquirir o seu próprio cliente na audiência, então ele pode abrir a oportunidade para que o advogado da parte adversa formule perguntas. E essas perguntas são dirigidas ao juiz
né? O artigo deixa bem claro aqui, por ser intermédio, né? Então, pelo artigo 820, então, por intermédio do juiz, a parte vai ser reinquirida pelo advogado da parte contrária. Então, a lógica vai funcionar da seguinte forma: o advogado da parte contrária formulará as perguntas ao magistrado, o magistrado filtrará aquela pergunta, né? Seja para facilitar a compreensão, seja para verificar a pertinência dela com o caso concreto, né? E vai fazer o reencaminhamento dessa pergunta para a parte, e a parte responde para o magistrado, e o magistrado vai fazer constar em ata o resumo da resposta, não da pergunta, né? É incomum, embora seja possível, mas é incomum que o magistrado coloque o teor da pergunta na ata de audiência. Geralmente se coloca apenas o teor da resposta, né? Então, o magistrado vai fazer constar em ata a resposta da parte. Então, a lógica do interrogatório funcionaria dessa forma: o juiz decide se vai inquirir a parte ou não. Se ele decidir não inquirir a parte, o advogado pode até protestar, né, requerendo que a parte seja ouvida, né, mas geralmente esses protestos para ouvir a parte contrária, quando o juiz indefere a oitiva da parte, em termos práticos, acaba não tendo muita repercussão depois, né, porque os tribunais acabam entendendo, né, de maneira até correta, né, que, com fundamento no artigo 820, né, a determinação da oitiva da parte é do magistrado. Se o magistrado entender que não há elementos fáticos a serem esclarecidos com a oitiva da parte, ele simplesmente vai dispensar a oitiva da parte. Agora, se o magistrado decidiu ouvir a parte, ele não pode negar que o advogado da parte contrária faça perguntas para a parte que está sendo interrogada, né? Então, geralmente a ordem vai ser a seguinte: o juiz, então, se quiser ouvir ambas as partes, ele vai primeiro ouvir, em regra, o reclamante. Depois que ele ouvir o reclamante, ele passa a palavra para o advogado do reclamado, para que o advogado do reclamado formule perguntas. Essas perguntas são dirigidas ao magistrado, o magistrado reencaminha essas perguntas já filtradas ao reclamante, que responderá direcionando a sua palavra, a sua resposta ao magistrado. Depois, se o juiz decidir ouvir também a parte contrária, decidir ouvir o reclamado, ele vai ouvir o preposto, e depois que ele estiver satisfeito com as respostas do preposto, ele vai abrir a oportunidade para que o advogado do reclamante formule perguntas ao preposto. Essas perguntas são formuladas ao juiz, o juiz faz a filtragem e repassa a pergunta ao preposto, que responderá ao magistrado e não voltado para o advogado do reclamante. Então, a ordem do interrogatório acaba sendo essa daí, né? Em regra, o juiz, quando quer ouvir as duas partes, ouve primeiro o reclamante, depois o reclamado, permitindo que, depois de esgotadas as suas próprias perguntas do magistrado, o advogado da parte contrária formule perguntas, né, para aquela parte que está sendo interrogada. Então, essa é a dinâmica dos artigos 820 e 848 da CLT. O CPC tem uma regra que nem todo juiz observa, porque muitos entendem que não é aplicável ao processo do trabalho, né? É a regra segundo a qual, aqui no artigo 385 do CPC, né, parágrafo 2º, é vedado a quem ainda não depôs acompanhar o depoimento da parte contrária, né? E essa lógica, essa vedação acontece para evitar que o depoimento da segunda parte já venha, né, direcionado, venha facilitado, né, por conta do que ele ouviu do depoimento, no caso do processo de trabalho, do interrogatório da parte contrária que falou anteriormente, né? Então, é uma lógica que nem todo juiz do trabalho observa, mas que deveria ser observada, né? Muitos entendem, inclusive, que se aplica, mas nem todos, né? Mas justamente para evitar viciar o interrogatório da parte, é que o juiz deveria observar essa lógica, né? Se vai ouvir reclamante e reclamado, né, seria uma providência salutar que o preposto do reclamado saísse temporariamente da sala de audiência, ficasse apenas o advogado para formular perguntas, e após o reclamante ter sido ouvido, o preposto retornaria. Se fosse a vez de o preposto ser ouvido, aí o reclamante não precisaria mais sair, porque o reclamante não vai mais ser interrogado depois, né? Então, o preposto poderia ser interrogado posteriormente, o reclamante ficaria em sala, não precisaria sair. Então, pela lógica segundo a qual o juiz ouviria as duas partes, e observando o que diz esse artigo do CPC, apenas o preposto do reclamado deveria sair da sala de audiência,
ele retornaria para ser interrogado e o reclamante não precisaria mais sair porque já teria sido ouvido, mas nem todo juiz, né, observa essa regra com o fundamento de que não seria aplicável ao processo do trabalho. Uma dinâmica curiosa que a gente tem que chamar a atenção é o que acontece se as partes tiverem que ser interrogadas e não comparecerem à audiência para serem ouvidas, né? O juiz então determina que, né, faz a lógica comum, fazer a primeira audiência, a chamada audiência inicial ou inaugural, e perguntar se tem acordo. Se não houver acordo, o juiz acaba, né, entre aspas, adiando, mas na verdade é designando uma nova audiência para fazer instrução, ouvir partes, ouvir testemunhas, né? E para essa segunda audiência, geralmente o magistrado, quando quer ouvir as partes, determina o comparecimento dessas partes para uma segunda audiência. E aí a pergunta é, se essas partes se ausentam na segunda audiência, haveria arquivamento, haveria revelia? A resposta que vem aqui da súmula 9 do TST é que não. Então, se o juiz determina o comparecimento das partes para a segunda audiência, para a audiência de instrução, o autor não vem, não há arquivamento. O réu não vem, não há revelia, né? Existe uma consequência jurídica distinta que vamos verificar ainda hoje nesse vídeo, né? ainda em ato contínuo, né, a essa abordagem aqui do interrogatório, né, que também é previsto em uma outra súmula do TST. Mas de antemão, fiquemos então com essa noção. Para fins, né, de reconhecimento do arquivamento e da revelia, a aferição da ausência das partes, né, terá como parâmetro apenas a primeira audiência, apenas a audiência inicial ou inaugural. A parte do que o autor que se ausenta na audiência inaugural, isso acontecendo, acarretará o arquivamento da reclamação. O réu que se ausenta na audiência inaugural, a sua ausência acarretará a sua revelia, mas superada a audiência inaugural, em que o juiz pergunta se tem acordo e geralmente, né, e se não houver acordo, haverá uma instrução, né? Aí nessa instrução, a ausência de ambas as partes não acarreta arquivamento para o autor, nem revelia para o réu. Tem uma outra consequência processual esperada, e essa consequência veremos, né, ainda neste vídeo, um momento um pouco mais adiante. O próximo meio probante é a confissão. De acordo com o artigo 843, parágrafo 1º da CLT, né, o empregador pode comparecer em audiência, né, como a própria pessoa física, com, né, um gerente, na verdade aqui não é um gerente de loja, né, é o sócio-gerente da empresa, ou um preposto. O preposto é qualquer indivíduo, sendo empregado ou não, qualquer indivíduo, né, que tem que observar um único requisito estabelecido pela CLT, que é o conhecimento do fato. Qualquer indivíduo que se apresentar como preposto, né, ele deve ter o conhecimento do fato, e qualquer que seja a sua declaração em audiência, essas declarações obrigam o proponente, obrigam, né, a parte ré que veio a constituí-lo para comparecimento em audiência. Então, a confissão aqui no processo de trabalho, né, não tem muita diferença em relação àquela confissão que nós conhecemos do processo civil, né? Então implicaria aí o reconhecimento de um fato que é favorável ao adversário, né, e contrário ao seu interesse, e esse reconhecimento de fato pode ser uma confissão, né, ficta ou real. Então, do mesmo jeito, vamos aplicar esses conceitos aqui também no processo do trabalho, né? Tanto aplicamos esse conceito que também no processo do trabalho, o desconhecimento do fato pode levar a uma situação aí de confissão, né? Então, o artigo 843 da CLT, parágrafo 1º, impõe o conhecimento do fato para o preposto, né? O reclamante, em tese, também deveria ter o conhecimento do fato, né? Quando a parte, aqui observe o CPC, artigo 386, quando a parte, qualquer delas, não é só o réu, né, não é só o preposto, também seria pessoa física do reclamante, seria, né, o sócio-gerente, empregador, pessoa física, enfim, qualquer parte, uma vez sendo interrogada pelo juízo, né, se a parte se recusar a responder as perguntas, ou empregar evasivas, né, ou seja, como o pessoal diz, tergiversando, enrolando, né, querendo engabelar o magistrado, querendo, né, trazendo, né, literalmente enrolando, né, o magistrado, tentando ali pegar caminhos assim, não exatamente precisos no que diz respeito ao esclarecimento do fato. Então, empregar evasivas seria essa prática, e quando a parte emprega evasivas ou né,
deixa de responder o que lhe foi perguntado, o juiz pode consignar em ata que há recusa de depoimento, recusa de depor. E a consequência para a recusa de depor, de acordo com o próprio CPC também, seria a confissão ficta, né? Então, a confissão ficta, né, não seria apenas aquela que decorre, né, da ausência, digamos, da ausência de impugnação de um fato lançado pela parte contrária, né? A confissão ficta também acontece nessa hipótese em que a parte presente em audiência, tendo o seu interrogatório sendo colhido pelo magistrado, acaba deixando de responder ou empregando evasivas as perguntas que lhe são dirigidas, né? Então essa situação também acarretaria aí, né, a confissão ficta, e essa norma também é aplicável ao processo do trabalho. E ainda tratando de confissão, nós temos aqui a situação abordada pela súmula 74 do TST. Né? Então, de acordo com a súmula 74, item 1, né, do TST, aplica-se confissão à parte que, expressamente intimada com aquela cominação, né, não comparecer à audiência e prosseguimento na qual deveria depor. Né? Então, essa súmula 74 é consequência direta, né, ou continuação, né, digamos assim, daquela súmula 9 mencionada há poucos minutos atrás. Né? Mencionamos há poucos minutos essa súmula 9 do TST, afirmando que a parte que não aparece, não comparece na audiência que deveria ser interrogada, né, embora tenha sido determinada a sua presença pelo juízo, essa situação não acarreta arquivamento para o autor, não acarreta revelia para o réu, mas acarreta uma consequência. E essa consequência não está prevista no artigo 9, na súmula 9 do TST, mas está prevista na súmula 74. E a consequência é a confissão. Então, quando uma ata de audiência terminar com a seguinte frase, né, partes cientes de que deverão comparecer para depor sob pena de confissão. Então, geralmente, uma ata de audiência em que o juiz faz questão de ouvir as partes, né, ele coloca essa combinação, essa observação ao final da ata anterior. Se ele não colocar essa observação, né, geralmente ele vai colocar partes dispensadas, né, de comparecimento, aí só precisaria aparecer os advogados e testemunhas, se fosse o caso, mas se o juiz colocar essa observação de que as partes deverão comparecer sob pena de confissão, então esse não comparecimento na audiência de instrução não gera arquivamento, não gera revelia, súmula 9 do TST, mas gera confissão, súmula 74, item 1 do TST. Então, gera confissão, então, se a parte não comparece, embora devesse por determinação judicial, a consequência será a confissão ficta para aquela parte que se ausentar. E aí surge a seguinte indagação: e se as duas, né, deveriam comparecer não aparecem para a audiência de instrução? Né? As duas partes foram intimadas com essa combinação. A ata de audiência anterior, né, geralmente a inaugural, terminou com a seguinte frase: partes cientes de que deverão comparecer para depor sob pena de confissão. Nenhuma delas aparece. Aparecem seus advogados, mas as partes não aparecem. O que acontece nessa situação? Né? Lembrando, não acontece arquivamento, não acontece revelia. O que vai acontecer nesse caso, embora pareça inusitado, o que vai acontecer é o fenômeno da confissão recíproca. Né? As duas partes serão consideradas pelo juízo, né, como partes que confessaram fictamente, e a solução dessa causa vai depender do ônus probante. Né? Então, aquelas alegações. Então, a lógica da confissão ficta é presunção de que os fatos alegados pela parte contrária são verdadeiros. Então, essa presunção vai ser confrontada com a prova que consta nos autos até o momento, que é a prova documental. Então, confrontando-se essa confissão ficta com a prova documental, quem conseguiu se desincumbir do ônus probante de maneira mais convincente, o juiz dará ganho de causa para essa parte. Então, embora pareça estranho esse fenômeno, mas é um fenômeno que pode acontecer, né? E uma vez acontecendo, ele não inviabiliza e também não gera para o juiz nenhum tipo de dúvida. Ele vai ter que simplesmente solucionar a questão observando o ônus da prova e a prova documental constante até ali. Né? Se não há nenhuma prova documental e pela lei, a prova documental deveria ter sido produzida pelo empregador, nesse caso, mesmo o reclamante não tendo comparecido, né, ele terá ganho de causa em relação a esse ponto. Né? Do contrário, se existe a alegação do reclamante, digamos, de fraude no registro de ponto, né, que ele prestava hora extra, registrava o horário no relógio de ponto e voltava para trabalhar por fora, né, sem registro, essa jornada adicional. Né? Isso aí é um ônus de prova muito comum do reclamante. E aí o reclamante alega essa situação, ele não aparece para
ser interrogado, o empregador também não aparece para ser interrogado na audiência em que deveriam, né, comparecer, e aí então o reclamante não tendo nenhum outro meio de prova convincente a respeito disso, a tendência é que nesse pedido o reclamante venha a perder, porque o ônus probandi seria de sua incumbência, né? Então, uma confissão recíproca, embora pareça um fenômeno estranho, né, a gente está acostumado aí a ver a parte confessando ficta ou realmente, né, e aí beneficia a parte contrária, uma situação de confissão ficta, em que as duas serão consideradas como confessas, né, gera uma situação em que o juiz solucionará a questão pela prova já produzida nos autos e observando o ônus probandi de cada parte. Então é dessa forma então que nós finalizamos aqui a abordagem da confissão. Nosso próximo meio probante é a prova testemunhal. A prova testemunhal, ela tem previsão no artigo 825 da CLT e existe uma dinâmica bem diferente, né, da prova testemunhal no processo do trabalho em relação à prova testemunhal do processo civil, né? De acordo com o artigo 825 da CLT, as testemunhas comparecerão à audiência independentemente de notificação ou intimação. Então, isso significa que no processo do trabalho não temos a figura da testemunha arrolada, né? Testemunha arrolada é aquela que consta no rol de testemunhas. Não temos a figura do rol de testemunhas, também não teremos a testemunha arrolada, né? Porque a testemunha é levada na hora pela parte, né? Então, o juiz saberá na hora, a parte contrária também saberá na hora da audiência, né? Então, o juiz geralmente ouve as partes e quando tem interesse em ouvir a testemunha, ele pergunta: doutora, temos prova testemunhal? Temos, você sabe quem é a testemunha? Fulano de tal. Então, manda-se apregoar aqui o fulano de tal, né? E o fulano de tal comparece, entrega sua identidade, né? Se qualifica na ata de audiência e começa a responder as perguntas. Então, não existe no processo do trabalho, né, pela lógica aqui do artigo 825 da CLT, a figura da testemunha arrolada. Não temos, então, um rol de testemunhas apresentado por petição, né, diferente do que acontece no processo civil. E também no artigo 825 da CLT, né, agora aqui no parágrafo único, né, se dispõe que as testemunhas que não comparecerem, né, serão intimadas, né, e se intimadas, ainda se não comparecerem, estarão sujeitas à condição coercitiva. Então, a redação desse artigo dá a entender, né, que a parte que iria levar a testemunha não apareceu no dia, né, porque a incumbência de levar a testemunha é da parte. Então, a parte diz: excelência, afirma o magistrado, excelência, nós traríamos a testemunha tal, convidamos a testemunha, no entanto, ela não compareceu, eu gostaria de solicitar aí que ela fosse intimada por oficial de justiça, né? Dá-se a entender pela redação aqui do artigo que bastaria a testemunha não aparecer, que a parte teria direito à intimação da testemunha por oficial de justiça, e essa é uma lógica que não corresponde à realidade hoje em dia, né? O juiz só vai determinar que a testemunha seja intimada por oficial de justiça, na prática, se houver a demonstração de que ela foi convidada pela parte, né? Ou, geralmente né, o juiz exige os dois requisitos cumulativos, que também se converse com o magistrado na hora para que ele se convença, né, da imprescindibilidade daquele depoimento, ou seja, que a testemunha seja fundamental para mudar o rumo da causa, né? Se o juiz não se convencer, né, da fundamentalidade daquele depoimento da testemunha, né, muito provável que ele vai indeferir essa diligência do oficial de intimar a testemunha para que ela compareça por ordem judicial na audiência futura, né? Então, é necessário que a parte tenha o cuidado de comprovar o convite e também tenha o cuidado, né, de comprovar o convite e de que convença o juiz ali na mesa de audiência mesmo de que aquela testemunha precisa ser ouvida porque ela é de fundamental importância para o processo. Então, cumpridos esses dois requisitos, aí sim teríamos aí a figura da testemunha sendo intimada por oficial de justiça. Para comprovar, para formular esse convite, é admissível qualquer meio, né, comprobatório desse convite, né? Então, uma simples mensagem de WhatsApp, o envio de um e-mail, uma carta registrada, de preferência com AR se for por carta, enfim, qualquer meio que demonstre que a testemunha teve ciência daquela audiência, que ela foi convidada pela parte para comparecer. Então, qualquer meio em que se consiga comprovar esse convite e a recepção desse convite pela testemunha já é um meio apto para demonstrar, né, a existência desse convite. Não precisa ser um convite formalizado apenas por carta, né, por e-mail, mensagem em rede social,
mensagem, no aplicativo de mensagem do celular, enfim, qualquer meio probante de convidar a testemunha é admissível, né, e o juiz naturalmente vai avaliar, no caso concreto, o valor, né, que aquilo dali, que aquela prova ali, né, teria para fins de comprovar o convite feito. No procedimento sumaríssimo, eu destaquei aqui a questão do procedimento sumaríssimo, nós temos um regramento um pouco mais, digamos assim, restritivo para a prova testemunhal, né? Primeiramente no que diz respeito à quantidade, né? No procedimento ordinário, admite-se até 3 testemunhas por parte, no procedimento sumaríssimo apenas 2, né? Esse é um ponto a ser destacado. Também se destaca no procedimento sumaríssimo a questão de que somente por meio de convite, comprovadamente formulado e que a testemunha não compareceu, aí sim a testemunha poderia ser, né, conduzida coercitivamente para a justiça. É uma regra que consta expressamente no procedimento sumaríssimo, mas muitos juízes também, né, têm sido mais restritivos e mais exigentes no procedimento ordinário. Então, como eu disse, vamos reiterar aqui, né, ao contrário do que a redação do artigo 825 originalmente deixa entender, não é um direito da parte, um direito processual da parte, né, ter a intimação da testemunha por oficial de justiça pela simples ausência dela. É interessante a parte comprovar o convite e também convencer o magistrado, né, da imprescindibilidade do seu depoimento. Ainda nos termos do artigo 828 da CLT, a testemunha, ao ingressar na sala de audiência, ela deve ser qualificada. Então, a testemunha vai chegar na sala de audiência, vai apresentar seu documento de identidade ao secretário de audiências e, então, ela, enfim, será qualificada em ata. E a CLT chega a se referir aqui, né, o tempo de serviço prestado ao empregador, que é a situação que na prática hoje não acontece mais. A testemunha apenas vai indicar seus dados de identificação, RG, CPF, endereço. Tá? Às vezes se pergunta estado civil e nacionalidade, mas é o tipo de pergunta que nem em todo lugar, né, nem em toda vara é feita. Agora, o tempo de serviço prestado ao empregador é uma informação que costuma não constar, né, na prática nas atas de audiência. Então, a testemunha vai ser qualificada e, ao ser qualificada, ela vai receber uma informação do juízo, né, de que está lá na justiça para colaborar com a busca da verdade e que, em caso de falsidade, responderá pelas leis penais, ou seja, em caso de falsidade, ela poderá responder pelo crime de falso testemunho, que nesse caso seria, né, apurado aí, possivelmente pela Polícia Federal, e o seu julgamento ocorreria na Justiça Federal, já que o crime de falso testemunho ele é um crime contra a administração da justiça. E a Justiça do Trabalho, como se sabe, né, a JT, ela é um órgão do Judiciário da União. Então, por ser a vítima, entre aspas, aí, né, o Poder Judiciário, esse crime de falso testemunho seria apurado aí seria, né, eventualmente processado na Justiça Federal por conta, né, do ramo do Judiciário do Trabalho e pertencer ao Judiciário da União. Então, a testemunha, ao ingressar na sala de audiência e após ser qualificada, ela vai ser então advertida pelo juízo, né, de que deverá colaborar com a busca da verdade e que não deverá, né, apresentar informações falsas, e ao receber essa advertência do juízo, né, ela então concorda, né, ela vai firmar a sua concordância com o compromisso de dizer a verdade na justiça. Então, as atas de audiência, né, depois que a testemunha ela é qualificada, vai constar na ata de audiência as expressões advertida e compromissada. Advertida é a testemunha que recebeu, né, essa informação do juízo de que está lá para colaborar com a busca da verdade e que, caso não colabore, né, ela poderá responder pelo crime de falso testemunho. E compromissada é aquela testemunha que concorda com essas condições, né, que, portanto, firma, a partir dessa concordância, o seu compromisso de dizer a verdade. Então, a testemunha vai ser advertida pelo juízo e vai, uma vez concordando com essas condições, estará compromissada em dizer a verdade. Somente a testemunha compromissada que poderá, né, responder pelo crime de falso testemunho. Apenas depois de tomar o compromisso legal é que essa testemunha estará sujeita a essa sanção, essa persecução penal, criminal por conta do crime
de falso testemunho, de acordo com o artigo 828 aqui da CLT. Avançando-se um pouco mais na abordagem da prova testemunhal, nós temos aí a possibilidade também de recusa da testemunha, né? A parte contrária, obviamente, né, ela pode manifestar o seu interesse em impugnar aquela testemunha, manifestar o seu interesse em que aquela testemunha não esteja, né, presente nos autos, né, como tendo o seu depoimento como meio probante. E para efetuar essa recusa da testemunha, existe um procedimento. E esse procedimento é chamado de contradita. A contradita é o procedimento, né, feito oralmente em audiência, em que a testemunha será recusada, né, pela parte contrária, e essa recusa da testemunha pela parte contrária, no entanto, ela não pode ser desfundamentada. Não é apenas, né, digamos assim, um direito potestativo, né, da parte simplesmente, não, eu não quero aquela testemunha e, enfim, não. A contradita, o procedimento de recusa da testemunha, ela tem que ser fundamentada, né, em alguma razão legalmente prevista. E pelo dispositivo do CPC, a testemunha pode ser recusada se ela for incapaz, impedida ou suspeita, né? O artigo 447 do CPC depois tem as indicações das hipóteses, né, de impedimento, incapacidade e suspeição. Mas a gente não precisa retomar aqui né, apontar um por um, porque acabaria ficando, né, meio enfadonho, mas o fato é que, em suma, a testemunha impedida é aquela que tem um vício, né, de caráter objetivo em relação à outra, né? Então, a testemunha que é parente, né, do reclamante, né, ou do juiz, né? O caso do parentesco, por exemplo, é um caso de impedimento. O caso de amizade íntima ou inimizade capital é um caso de suspeição, né? E os casos de incapacidade são geralmente aqueles previstos lá na legislação civil. Então, a testemunha nessas condições, em qualquer dessas condições, ela pode ser rejeitada pela parte contrária por um procedimento oralmente feito em audiência, denominado contradita. Então, a contradita, ela tem um momento a ser feita, né? No processo civil, a contradita é um pouco mais, digamos, previsível por conta, né, da parte contrária, pelo fato de que existe um rol de testemunhas, né? A testemunha previamente é informada ao juiz e também a parte contrária, né, do seu depoimento futuramente em audiência. Já no processo de trabalho, como não temos rol de testemunha, como não temos a testemunha rolada, a testemunha é levada pela parte no dia da audiência, o momento em que a parte saberá quem será a testemunha é um momento apenas do seu apregoamento, né, para que essa testemunha compareça em sala de audiência. Então, a parte leva a testemunha, o juiz indaga se existe a prova testemunhal, interesse em prova testemunhal, né? O advogado da parte vai confirmar que sim, e vai perguntar, pois não, doutor, qual é o nome da testemunha? Ah, excelência, o nome da testemunha, né, a testemunha fulana de tal. Então, o juiz manda apregoar, o secretário de audiência apregoar o nome da testemunha, o secretário apregoa, a testemunha fulana de tal comparece à sala de audiência, né? E aí, o momento que se tem para formular a contradita são esses preciosos segundos entre o anúncio do nome da testemunha no microfone, no alto-falante da vara, né? Então, o anúncio da testemunha, o apregoamento da testemunha, até que na ata conste as expressões advertida e compromissada. Então, são nesses segundos aí que o preposto advogado, no caso do reclamado, né, e o reclamante, advogado dele, no caso do reclamante, né, possam trocar essa ideia, perguntar. Então, nesse momento, entre o apregoamento e a entrada da testemunha, já se pergunta, então, essa testemunha aí, ela, né, temos alguma coisa para falar contra, temos alguma maneira de impugnar essa testemunha? Então, esses segundos entre o apregoamento e, né, a tomada do compromisso da testemunha é o lapso temporal disponível para que, né, a testemunha seja recusada, né? Então, se aparecer na ata lá, o secretário de justiça digita na ata se for tomado o compromisso da testemunha, fim, né? A contradita então estará preclusa para essa testemunha. O seu caminho agora aí é tentar descredibilizar a prova testemunhal, né, no momento das perguntas, né, e eventualmente também nas ações finais e eventualmente no recurso,
Tá? Então, você vai ter outros momentos para descredibilizar a testemunha, mas retirá-la dos autos, né, recusá-la como prova, como meio de prova, não será mais possível, porque o momento da contradita estará precluso. Né? Então, no processo de trabalho, a contradita tem um prazo bem delimitado e bem curto também, necessário ter bastante agilidade para, nesses segundos entre o apregoamento e a tomada de compromisso da testemunha, né, o advogado conversar com a parte para, né, ver qual é o elemento que poderia ser trazido aí para fundamentar a recusa da testemunha. Então, a testemunha foi apregoada, o advogado com a parte já conversa, né? Muitas vezes até já se vê a testemunha, né? No átrio ali, na sala de espera, já se pode conversar a partir dali. E uma vez que a testemunha é anunciada, já se pode, então, o advogado conversar com a parte. Lembrando que o juiz não vai perguntar, então, doutor, gostaria de falar alguma coisa sobre a testemunha? Não vai perguntar isso. Né? O juiz vai mandar apregoar a testemunha vai ingressar na sala de audiência. O juiz, então, o secretário de audiência vai tomar os seus dados de identificação, o juiz vai fazer a advertência e vai tomar o compromisso. E o procedimento normal é esse, o juiz não vai parar. Doutor, então, gostaria de formular alguma questão relativa à testemunha? Não vai acontecer isso. Né? Então, você, advogado e advogada da parte, tem que tomar a iniciativa de, nesse lapso, né? Excelência, gostaria de pedir a palavra para, né, manifestar a contradita, né, contra essa testemunha fulana de tal, pelas seguintes circunstâncias. Eu gostaria de, se fosse me concedida a palavra, para formular a contradita em ata. Né? Então, você, advogada da parte, é que tem que, né, pedir a palavra e formular a contradita nesse lapso entre o apregoamento e a tomada de compromisso da testemunha. Uma vez que a testemunha está compromissada, não é possível mais recusá-la nos autos, a não ser que futuramente o juiz, né, durante o depoimento, o juiz perceba que ela não é uma testemunha convincente. Né? Então, se foi tomado o compromisso da testemunha, ela não pode ser mais rejeitada nos autos por meio da contradita. O seu caminho aí seria descredibilizar a qualidade do seu depoimento. Mas o fato é que, nos termos do CPC, as testemunhas podem ser recusadas por esses motivos, né, motivo de incapacidade, de impedimento, de suspeição, e essa recusa chamada de contradita no processo do trabalho tem um lapso bem curtinho, e é preciso então ter a máxima atenção e a máxima agilidade para viabilizar essa contradita antes, né, da preclusão dessa oportunidade. Então vamos observar aqui uma ata de audiência real. Eu fiz algumas pequenas adaptações. Uma ata de audiência real em que houve o incidente da contradita, e vamos ver então como é que o incidente ocorreu, né, na prática. Então o juiz, né, acabou, né, verificando que não havia necessidade de produção de prova oral das partes, né, não havia necessidade de colher o interrogatório das partes. Então, ele também confirmou que as partes não tinham interesse, né, em produzir prova oral, né, da parte contrária. Então, colocou em ata que as partes declaram não ter prova oral a produzir. Né? Então, o interrogatório das partes acabou sendo dispensado até com a anuência de ambas as partes. Em momento posterior, então, ele passou a proceder à oitiva, né, da primeira testemunha do reclamado, né, que eu substituí o nome aqui pelo senhor fulano de tal, né, mas o nosso material de aula tem essa ata de audiência completa, né, com incidente de contradita. Então, o senhor fulano de tal se identificou e, logo após a identificação dele e a menção aqui ao seu endereço, deveria constar aqui, né, testemunha advertida e compromissada, né, ou seja, testemunha que recebeu a advertência de que estava lá na justiça para colaborar com a busca da verdade e compromissada no sentido de que estava assumindo o compromisso de dizer a verdade, né, sob pena de responder sob a legislação penal. Então, logo depois que a testemunha ela é qualificada e consta aqui também o seu endereço, vai constar aqui a expressão advertida e compromissada, e depois essa testemunha passa a ter as suas respostas, né, ao que foi indagado, as suas respostas passam a constar em ata. Nesse caso aqui, né, antes de aparecer a expressão advertida e compromissada em ata, o advogado do reclamante pediu a palavra para levantar, para suscitar um incidente da contradita. Né? Então, ele coloca aqui, então, né, ele, com a palavra advogado do reclamante. Observe que, na verdade, ele não requereu, ele não esperou o juiz conceder a palavra. Né? Enquanto estava sendo qualificado, ele pediu uma parte ao juiz, né,
o pessoal costuma dizer assim: excelência, pela ordem, gostaria de fazer uma intervenção. Excelência, por favor, a parte aqui reclamante gostaria de suscitar a contradita. Enfim, você mesmo deve provocar a oportunidade. Você, na condição de advogado da parte, né, interessado em fazer a contradita, você que deve fazer a provocação do incidente e não esperar que o magistrado lhe conceda a palavra, até porque contradita é uma exceção, né, não é a regra, no caso de uma qualificação de testemunhas. Então, a testemunha estava sendo qualificada, o advogado do reclamante pediu uma parte para contraditar a testemunha, e como a contradita deve ser feita, né, oralmente, então ele, né, faz constar lá que contradita a testemunha ora qualificada, tendo em vista que não possui isenção para depor, já que é pessoa citada na peça de ingresso como um dos assediadores do reclamante, né? Esse caso aqui, no caso de assédio moral, o reclamante estava demandando a pessoa jurídica que era a sua empregadora, né? E esse assédio moral era provocado por um indivíduo que era o seu superior hierárquico, e esse superior hierárquico foi levado pela empresa como testemunha dela, né, da empresa. Então, havia interesse, né, pessoal do indivíduo que estava como testemunha, porque, né, ele é a pessoa indicada como assediador na petição inicial, e também haveria até um certo interesse econômico, né, porque a empresa poderia, em tese, né, inclusive responsabilizá-lo posteriormente de maneira regressiva caso ela viesse a ser condenada por um ato seu, por um ato, né, do gerente, aí, do supervisor, que seria aí o assediador do reclamante. Né? Então, ele coloca aqui que a pessoa não tem isenção para depor, né, ou seja, essa testemunha estaria suspeita, né, estaria numa das hipóteses, né, de recusa de testemunha, hipótese de suspeição, né, possível inimizade entre as partes. Enfim, então deveria reclamar a trazê-lo como preposto, né, sendo este senhor ouvido como testemunha. É claro, tratamento desigual, já que o peso da palavra de uma testemunha devidamente compromissada tem um valor superior àquelas palavras proferidas pelas partes. Né? Neste sentido, pede que seja acolhida a contradita, ora formulada, não deferida-se a magistrado, digno compromisso, a testemunha pede deferimento. Então, um requerimento rapidinho, apontar por que a testemunha está sendo contraditada, qual é a hipótese da contradita, no caso aqui foi a suspeição. Né? Então, aí, em homenagem ao contraditório, o juiz também tem que abrir a palavra para o advogado da parte que indicou a testemunha. Então, o advogado da reclamada vai ter a oportunidade também oralmente de impugnar a contradita lançada pela parte adversa. Então, o advogado da reclamada, né, assume a palavra para dizer que impugna a contradita lançada pela parte autora, visto que entende a reclamada que o fato aqui alegado não se insere em nenhuma hipótese legal, ou seja, o fato de o camarada ali, a testemunha indicada, né, ter sido apontada como assediador, ter sido superior hierárquica do reclamante, não seria nenhum caso aí de hipótese legal de recusa de testemunha na ótica do senhor advogado aqui da reclamada, né? Então, devido a então ele vai, né, colocando outros argumentos aqui, também dizendo que o fato a ele imputado conforme descrito na inicial não foi até o presente momento provado, né? Pertencendo, portanto, ao campo de meras alegações. Então, a testemunha aqui ela foi apontada como assediadora do reclamante com base nesse argumento principal. O reclamante tentou aí, né, contraditar a testemunha, e a reclamada, a advogada reclamada, está sustentando aqui que o fato de se ter apontado essa testemunha como assediadora é apenas uma alegação, não foi provado ainda que ele é assediador, né, enfim. Então, de parte a parte foram dadas as razões e o juiz, né, se o magistrado tiver o convencimento já neste momento para poder decidir sobre a contradita, ótimo, ele já assume a palavra para decidir oralmente também em audiência qual é a solução para o caso. Nesse caso, no entanto, a juíza teve certa dúvida se deveria ou não acolher a contradita, então passou a instruir o incidente. Ela abriu o incidente de contradita para instrução e aí fez a pergunta, né? Então agora a testemunha contraditada passava a ser uma parte do incidente da contradita, né? E então a testemunha contraditada foi indagada pelo juiz a respeito do que foi alegado. Né? Então começou a fazer perguntas para a testemunha, né? E para a testemunha responder na condição de testemunha contraditada e não de testemunha do processo principal. Né? Então essa juíza aqui ela acabou optando por instruir o incidente e depois de colher o depoimento da testemunha da contradita, né? da testemunha contraditada, essa juíza entendeu por bem acolher a contradita, né? Acolher a contradita e retirar a testemunha,
na condição aqui da condição de testemunha nesses autos aqui. Mais adiante, nessa mesma ata de audiência, né, o advogado da reclamada levanta o seu protesto, requerendo que a testemunha seja ouvida pelo menos como informante, ou seja, uma pessoa que vai colaborar com informações, mas que não assume um compromisso legal, né? O informante tem essa diferença fundamental em relação à testemunha, só que a juíza também entendeu que não havia isenção sequer para depor essa testemunha como informante. Então também recusou, né, essa possibilidade. É uma boa saída do advogado da reclamada, né, uma boa solução que ele encontrou de tentar pelo menos salvar a ida da testemunha à justiça para ser ouvida como informante, mas também nesse caso a juíza entendeu que não havia isenção para depor sequer como informante. Então aqui vocês dá para verificar mais ou menos como é que se processa, né, um incidente de contradita na prática. Então tudo é feito oralmente e o momento que se tem para suscitar esse incidente é justamente aqui, né? Enquanto a ata está sendo feito ali, você terá atenção a conversar com o preposto, conversar com o reclamante, e se for o caso de contraditar testemunho, o momento é esse, antes que apareça na ata as expressões advertida e compromissada. Se apareceu na ata testemunha advertida e compromissada, precluiu a oportunidade, né, de recusa dessa testemunha, ela vai continuar nos autos e aí só sairá, né, se o juiz entender que no curso do depoimento essa testemunha realmente é uma testemunha imprestável para o esclarecimento dos fatos. Então, basicamente é isso daqui que nós temos aqui uma síntese de como se processa o incidente, né, da contradita em audiência. De acordo aqui com o artigo 456 do CPC, as testemunhas serão ouvidas na seguinte ordem. Primeiro as testemunhas do autor serão ouvidas, depois as testemunhas do réu serão ouvidas. O mesmo dispositivo do Código de Processo coloca que o juiz poderá alterar a ordem de oitiva dessas testemunhas se as partes concordarem. No processo de trabalho, no entanto, como o juiz tem um mais amplo poder de direção do processo, ele pode alterar essa ordem das testemunhas sem a necessidade de anuência das partes. Embora não seja muito comum, né? Tradicionalmente o juiz acaba seguindo essa dinâmica, né, realmente de primeiro ouvir a testemunha do autor, depois ouvir as testemunhas do réu. Então a sequência será, né, prova oral das partes, né, interrogatório das partes, que o juiz pode dispensar de um ou de ambas, e depois do interrogatório passa-se então a prova testemunhal. A prova testemunhal ela vai ser, em regra, primeiramente ouvida a testemunha do reclamante, depois a testemunha do reclamado. Então, o juiz começa indagando, né, formulando as suas perguntas para a testemunha, e em se tratando de testemunha do reclamante, o próximo a perguntar será, né, o advogado do próprio reclamante. Né? Então, primeiro o juízo faz a pergunta, e uma vez que ele esteja satisfeito com as perguntas formuladas e com as respostas, ele então passará a palavra para o advogado da parte que indicou a testemunha. Depois, então, será ouvido, portanto, então a sequência será: a testemunha vai prestar os esclarecimentos ao juízo, depois o advogado do reclamante pergunta e depois o advogado do reclamado. Quando se tratar de testemunha do reclamado, né, essa ordem aqui depois da pergunta do juiz ela é invertida. Né? Então, testemunha do reclamado, primeiro o juiz pergunta, depois a própria parte que apresentou a testemunha, no caso, né, o advogado do reclamado começa perguntando agora, e por último o advogado do reclamante vai formular perguntas para a testemunha do reclamado. Né? Então, a sequência será sempre o juiz começa perguntando, depois o advogado da parte que indicou a testemunha e, por fim, o advogado da parte contrária, né, formula as perguntas às testemunhas. Então, essa é a sequência tradicionalmente, né, seguida na Justiça do Trabalho, uma sequência que vem aí, né, do Código de Processo Civil. Só que, ao contrário do que dispõe o Código de Processo Civil, no processo de trabalho o juiz pode alterar essa ordem de oitiva sem a necessidade de anuência das partes. Também o Código de Processo consigna que as testemunhas, né, se possível, não devem, né, ouvir, acompanhar o depoimento das outras. Né? Então, embora alguns juízes também não observem essa regra com a alegação de que não se aplica ao processo de trabalho, o ideal é que essas regras sejam seguidas até para evitar contaminação do depoimento. Então, uma vez que a testemunha ela é chamada, então a primeira testemunha chamada, ela é apregoada,
vai para a sala de audiência, presta o seu depoimento e não sai da sala. Ela deve ficar acomodada no cantinho da sala, esperando a audiência acabar. Então entra a segunda, entra a terceira, a quarta testemunha e todas elas que entram não sairão. Justamente para evitar contato lá fora da sala com aquelas testemunhas que ainda não foram chamadas. Então, o cenário ideal, inclusive com amparo legal aqui, é que as testemunhas, uma vez chamadas, elas só saiam da sala de audiência depois que a audiência depois que a fase de depoimento testemunhal foi encerrada. Então, embora alguns juízes não sigam essa regra, o ideal é que a testemunha ela seja chamada e fique em sala depois do seu depoimento prestado, porque aí a próxima testemunha que vier não terá ouvido o depoimento daquela testemunha que já depôs, e aquela que já depôs, como não será ouvida novamente, não tem problema algum em ouvir o depoimento daquela que acabou de ingressar na sala de audiência depois que ela mesma foi ouvida. Então, as testemunhas vão sendo chamadas, elas vão ficando acomodadas na sala de audiência até que a fase de instrução, pelo menos a parte oral, a produção de prova oral em audiência seja finalizada. Esse é o cenário ideal, a testemunha não deveria ouvir o depoimento das outras, a testemunha que ainda não depôs, na mesma lógica aí que nós vimos alguns minutos atrás sobre o depoimento o interrogatório da parte, também se aplica com muito mais razão, inclusive, a prova testemunhal também não deveria então acompanhar. A testemunha deveria se comunicar com a outra, a testemunha que já prestou depoimento não deveria se comunicar com a testemunha que ainda não prestou esses esclarecimentos ao juízo. Então essa é a lógica do CPC aqui, que também se aplicaria ao processo do trabalho. Prosseguindo ainda em termos de prova testemunhal, nós temos aqui também ainda a questão, não tão tormentosa assim, não deveria ser tão tormentosa assim, mas acaba sendo uma questão de muita repercussão ainda na justiça do trabalho, que é o fato da súmula 357 do TST. De acordo com essa súmula, não torna suspeita a testemunha o simples fato, o fato de ter meramente litigado, ou estar litigando contra o mesmo empregador. Então, muitos suscitam essa ocorrência de suspeição, muitos levantam contraditas com base nessa informação. Não, porque a testemunha A do reclamante B, a testemunha A, ela também tem um processo como reclamante, contra o mesmo empregador. E aí, então, por conta desse processo, aí surgiria uma certa animosidade, poderíamos qualificar talvez como inimiga da parte, questão de suspeição, e, portanto, essa testemunha deveria ser contraditada e recusada dos autos. Então, uma providência que, durante muito tempo, ainda hoje, aliás, se tem muito essa noção de que a testemunha que tem processo contra o mesmo empregador, geralmente as testemunhas são colegas de trabalho, e eventualmente esses colegas de trabalho também podem processar o mesmo empregador. E aí a questão é, essa testemunha pode ser recusada, pode ser contraditada com base nessa fundamentação, com base nesse argumento de que tem processo contra o empregador e que deveria então ser refutada dos autos? De acordo com a súmula do TST, não. Mas observe que nós temos algumas variantes aqui. A primeira variante é que é importantíssimo destacar a palavra aqui, o simples fato, a expressão simples fato. Então, o simples fato de ter o processo não é fundamento. Então, se você, advogado, vai suscitar a contradita da testemunha com base no fato de que essa testemunha também tem um processo contra o empregador, o simples fato de ter esse processo não seria fundamento suficiente para acatamento da contradita. Então, se naquele processo, no entanto, nós temos situações bem mais gravosas, acusações pesadas contra o empregador, por exemplo, fundamentadas ou não, não importa, mas o fato de ter acusações pesadas contra o empregador, naquele próprio processo temos algumas situações de animosidade revelada naqueles autos, aí sim você poderia trazer não o simples fato de ter o processo, mas as circunstâncias de animosidade que ocorreram naquele processo como fundamento para poder recusar essa testemunha. Então, simples menção ao fato de que há um processo não é causa de suspeição aqui. Também nós poderíamos, com base nessa fundamentação, porém com incremento do argumento, também poderíamos fundamentar a contradita na possibilidade, na ocorrência de uma possível troca de favores. Se na reclamação, na outra reclamação, que aquela testemunha figure como reclamante, houver
como testemunha que prestou depoimento o reclamante da atual reclamação, né? Ou seja, você fica como testemunha da minha reclamação, enquanto isso eu vou na sua, né, aparecer lá como testemunha também para lhe dar aquela força, né? Então, se tem uma situação como essa, uma situação de troca de favores, né, em que A é testemunha aqui e reclamante cá, e B é testemunha cá e reclamante aqui, né? Então nós temos uma inversão de papéis aí entre testemunha e reclamante nas duas reclamações. Então, esse caso de troca de favores, né, também poderia ser uma hipótese de contradita, né, uma hipótese que fundamentaria uma contradita. Agora, lembrando que o simples fato de ter o processo, né, não seria uma situação suficiente para convencer o juízo disso, né? Apesar da existência dessa súmula, né, nós temos ainda muitas questões, especialmente sobre a expressão simples fato aí. Na prática, né, muitas vezes os advogados, os juízes recusam testemunhas com base nisso, mas segundo os juízes, eles testemunham com base nesse argumento de que existe outro processo e também com base no que aconteceu naquele processo. E aí os advogados então vão questionar essa recusa de testemunho no tribunal, e pela experiência que eu tenho acompanhando essas sessões, eu vejo que é muito frequente ainda o tribunal afastar suspeições de testemunhas com base na súmula 357, e o juiz tendo dado essa suspeição lá embaixo, né, então recusado essa testemunha lá no primeiro grau, com essa questão aí da existência do processo. Então todo o debate acaba sendo o seguinte: ok, a testemunha tem um processo contra o empregador, mas o argumento, afinal de contas, é apenas esse processo ou tem algo mais além desse processo? Então o debate gira em torno dessa circunstância, e pelo que eu tenho visto, ainda apesar da súmula, ainda é bem frequente o fato de o juiz recusar a testemunha por esse fundamento, e também é bem frequente o tribunal reformar decisões, né? Às vezes invalidar, né, decisões que não tenham observado, né, previamente esse procedimento, né, decisões que tenham se lastreado numa prova que talvez não fosse a mais adequada, porque a testemunha teria sido, na ótica do tribunal, indevidamente afastada pelo juiz. Então, nesse caso, o tribunal anula a sentença e manda retomar a instrução a partir do momento que a testemunha foi recusada. Então, apesar da existência da súmula, ainda é bastante frequente esse debate, né, sobre os limites da suspeição da testemunha, tendo em vista que a testemunha também também foi colega de trabalho do reclamante e eventualmente poderia processar o empregador, né, às vezes até pelas mesmas supostas irregularidades aí. Então, esse debate da súmula 357 ainda é bastante comum na prática, né, por conta do alcance dessa expressão simples fato e também o que aconteceu nos autos daquela outra reclamação. Então, a recomendação para o advogado do reclamado que pretenda impugnar a testemunha com base nessa situação é que naqueles autos também se aponte alguma ocorrência gravosa que revele uma animosidade, que revele uma possível inimizade, de modo a contaminar o depoimento dessa testemunha, né? Meramente mencionar que existe uma reclamação não é um argumento forte o suficiente para que a testemunha seja retirada dos autos. Nosso próximo meio probante aqui é a prova pericial. A prova pericial será uma prova necessária no processo do trabalho, né, e também no processo civil, quando o determinado argumento, a determinada alegação para ser provada necessitar de conhecimento técnico especializado, né? Então, uma perícia grafotécnica, por exemplo, para verificar se a assinatura é falsa ou não, uma perícia contábil para verificar eventuais balanços e demonstrações contábeis da empresa, enfim, então, toda vez que a alegação demandar um conhecimento técnico para ser demonstrada, será necessária, né, a elaboração de uma prova pericial. No processo do trabalho, os casos mais corriqueiros de prova pericial são os casos de insalubridade e periculosidade, né? Tem até um dispositivo específico na CLT a respeito disso, e também os casos de perícia médica ocupacional, né? Perícias em que será verificada aí a situação de doença ocupacional, eventualmente aí acarretada ou não pelas condições de trabalho. Então, esses são os casos mais comuns no processo de trabalho, né? Doença ocupacional e
insalubridade e periculosidade. Então vamos ver, né, como se trata a prova pericial no processo de trabalho, né, nos minutos que vemos aqui a seguir. Então, a prova pericial no processo de trabalho, como já adiantei, necessita de um conhecimento técnico especializado e por isso o juiz designará uma pessoa especializada nessa área do conhecimento. Essa pessoa designada pelo juiz será um perito, né, ou a perita, e esse perito, ele não é um servidor de carreira da Justiça do Trabalho. Esse perito é um profissional com atuação privada, né? De tempos em tempos o tribunal abre edital para credenciamento de novos peritos. Então esse profissional privado deixará o seu nome à disposição, né, no banco de dados de peritos do juízo, e o juiz fará indicação, né, desse perito aí para que ele tome a frente dos trabalhos periciais e faça a elaboração do laudo respectivo. Então, o perito não é um servidor de carreira, ele é um profissional privado comum e ele, então, deixa o seu nome lá no banco de dados da Justiça do Trabalho. Então, uma vez que a prova pericial seja necessária, né, no processo de trabalho, os casos mais comuns, respondem por mais de 90% dos casos, são os casos de insalubridade e periculosidade e o caso de doença, né, ocupacional. Então, nessas condições, o juiz, então, fará a indicação, né, do perito a responder por esse encargo de elaborar o laudo pericial. Então, o juiz vai, na ata de audiência, né, que vai determinar aí a prova pericial, o juiz já vai, né, assinalar um prazo para a entrega do laudo. Então, o juiz designa o perito e já determina que o laudo deve ser entregue até o dia tal. E, então, o perito vai ter esse lapso, né, entre a designação e o prazo para entrega do laudo, ele vai ter esse lapso para agendar um horário para fazer os trabalhos periciais, um dia e horário para fazer esse trabalho, confeccionar o laudo e deixá-lo pronto a tempo de fazer o protocolo desse laudo no prazo assinalado pelo juízo. No caso do processo de trabalho, o assistente técnico também vai ter essa possibilidade, se a parte quiser indicar um assistente técnico, sobre sobre seu custeio, sobre suas expensas. Então, se a parte quiser indicar um assistente técnico para acompanhar o trabalho pericial, ela tem essa possibilidade, né? Esse assistente técnico no processo de trabalho vai ter o mesmo prazo assinalado para o perito, ele também vai ter o prazo para juntar o seu laudo como assistente técnico, né, no prazo assinalado para o perito. Então, o perito então vai designar o trabalho pericial, né, doença ocupacional, a insalubridade e a periculosidade, e então o perito fará esse trabalho e após, né, com base nas perguntas que as partes formularam também, né, deixará então o seu laudo pericial aí acostado aos autos. Então, o juízo na audiência, né, ele vai verificar a necessidade da prova pericial ou não, vai deferir ou não a prova pericial requerida pela parte. Deferindo essa prova, determinará a realização da perícia. Na própria ata da audiência, ele já vai dizer quem é o perito, já vai mandar comunicar o perito desse encargo, vai assinalar o prazo para entrega do laudo. Então, as partes já sabem, né, que se tiver assistente técnico, ele também deverá entregar esse laudo nos autos naquela data marcada pelo juízo, até aquela data marcada pelo juízo. E também as partes então terão prazo assinalado pelo juiz em audiência para apresentar quesitos ao perito, e com base nesses quesitos também que o perito vai acabar direcionando aí o seu laudo, né, melhorando, espera-se, né, que os quesitos melhorem o alcance do laudo pericial. Então essa é a dinâmica básica da produção da prova pericial. No caso da insalubridade e periculosidade, nós temos como fundamento legal aqui o artigo 195 da CLT. Então, de acordo com esse dispositivo, né, o trabalho pericial relativo à insalubridade ou periculosidade, ele será um trabalho obrigatório. Então a perícia será obrigatória quando houver alegação de insalubridade e periculosidade, né? Então a parte que alega a ocorrência de insalubridade ou periculosidade, né, sabe que contará aí com a prova pericial para demonstrar nos autos a ocorrência técnica, né, se tecnicamente realmente aquela circunstância ensejadora da insalubridade ou da periculosidade ela realmente ocorre nos autos, naquele caso concreto ou não. Então, prova pericial para insalubridade e periculosidade será obrigatória quando houver essa alegação da petição inicial.
Então, feita essa prova pericial, o perito então vai analisar os quesitos das partes e vai entregar o seu laudo com a sua apreciação e as respostas aos quesitos das partes, né? Essa será então aí a tramitação básica da prova pericial para a insalubridade e periculosidade. No que diz respeito à doença ocupacional, o advogado, para formular esses quesitos, terá que se amparar aí na legislação previdenciária, né? Nós temos o decreto da Previdência Social, né? O regulamento da Previdência Social, que hoje é o decreto 3.048, de 1999 e alterações aí posteriores. E esse decreto 3.048, conhecido como RPS, Regulamento da Previdência Social, ele tem diversos anexos que tratam aí, né, de possíveis presunções, né, de doenças ocupacionais de acordo com as condições de trabalho, né? Então, naquelas condições de trabalho mencionadas nos anexos do decreto, existe uma presunção da legislação de que o trabalho seja um fator, né, se não desencadeador, pelo menos agravador, né, daquelas doenças ocupacionais alegadas, né? Então, você que é advogado de qualquer das partes, para direcionar o trabalho pericial, às vezes se vê no seguinte dilema: ok, para fazer o trabalho pericial, eu preciso de um conhecimento técnico, né? Tanto preciso desse conhecimento que um profissional especializado está sendo designado para fazer esse trabalho. Ora, se esse conhecimento técnico eu como advogado não disponho, o juiz também não, né? Como eu vou formular quesitos para o perito que é especializado no assunto e eu não tenho essa especialização, eu não sei tecnicamente dizer se aquela circunstância é um trabalho insalubre, se aquela circunstância gera uma situação de periculosidade, se aquela doença ocupacional realmente decorre das condições de trabalho? Eu não tenho como advogado condições de afirmar isso peremptoriamente. Como é que eu vou fazer, então, uma quesitação ao perito que tenha qualidade suficiente para, né, melhorar o alcance da prova pericial e, eventualmente, até, né, vir a beneficiar o meu cliente com esse esclarecimento aí? Bom, toda prova pericial, ela acaba tendo algum tipo de norma, né, que vem a seguir, né? Então, por exemplo, eu já me deparei com a situação prática, né, de necessitar verificar a qualidade do ar de determinado ambiente de trabalho, né? E esse ambiente de trabalho era um ambiente fechado, né, refrigerado, tinha ar-condicionado, né? E aí eu descobri que existe uma norma, né, do Ministério da Saúde sobre a qualidade do ar, né, em ambientes fechados. Não existe uma norma, um parâmetro técnico para definir se aquela qualidade do ar é satisfatória ou não para, né, enfim, para a presença humana ali, né, a habitação humana naquele ambiente. Então, toda prova pericial vai acabar se baseando em algum tipo de norma, algum tipo de diretriz previamente já estabelecida. Então, o seu trabalho como advogado vai ser procurar essa norma, procurar essa diretriz e formular os quesitos para o perito com base nessa diretriz, né? Então, no caso da insalubridade, nós temos uma norma específica para isso, né, que é a norma regulamentadora número 15. Norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho. Essa norma tem os parâmetros da insalubridade, né? Então, as condições de trabalho que não se enquadrarem nessas circunstâncias não serão insalubres. Então, por exemplo, nós temos aí a situação, digamos, do trabalho exposto à radiação solar. O camarada que está ali embaixo do sol, né, no sol a pino, trabalhando, enfim. Aí muita gente se pergunta: poxa, mas não teria direito a um protetor solar? Não teria direito aí a algum tipo de proteção fornecida pelo empregador? Não seria um trabalho insalubre, né? A resposta é: trabalho exposto à radiação solar, trabalho exposto aí aos raios solares, não é um trabalho em condições de insalubridade, né? Não consta esse tipo de trabalho na norma. Já constou até, né? Mas isso foi retirado da norma regulamentadora número 15 no ano de 1990. Então, hoje, se você tem um trabalhador nessas condições e quer buscar algum tipo de reparação por conta desse tipo de trabalho, o caminho talvez seja ir buscar o trabalho exposto a calor, né? Calor é um agente insalubre, né? Assim como a pressão é um agente insalubre, o frio, a umidade, a vibração, o ruído, né? Contato com agentes biológicos, né? Bactérias, protozoários, enfim, e também contato com agentes químicos. Então, contatos com agentes químicos, físicos e biológicos que causam gravame fisiológico ao empregado são agentes insalubres conforme a NR15, a norma regulamentadora 15, e o seu papel
vai ser, então, buscar nessa norma regulamentadora, né, qual é o desenho da insalubridade, quais são os caracteres que evidenciam um trabalho em condições insalubres ou não. E aí, com base nessa norma regulamentadora, você vai elaborar os quesitos ao perito para que ele responda com base nessa norma. Então, você tem condição de fazer. Apesar de não ter o conhecimento prévio, técnico, especializado que o perito tem, você tem condições de formular uma requisitação de qualidade buscando a norma respectiva. Do mesmo modo, né, o trabalho relacionado à periculosidade também tem uma norma regulamentadora a respeito disso, que é a norma regulamentadora 16 do Ministério do Trabalho. Né? Lá então você vai perceber, né, que trabalho, nem todo trabalho que eu considere perigoso vai ser um trabalho que gera periculosidade. Né? O pintor de fachada de prédio que fica pendurado lá no 20º andar de um prédio é um trabalho inequivocamente perigoso, mas é um trabalho que não consta na norma regulamentadora como um trabalho que venha a ensejar um pagamento do adicional de periculosidade por isso. Né? Então você precisa ver na norma regulamentadora quais são esses trabalhos. Né? Então, agente de segurança, né? Agente de vigilância armado, eletricidade de alta tensão, contato com explosivo, contato com inflamável. Então, verifique na norma regulamentadora quais são os trabalhos, né? Quais são as condições de trabalho que geram a periculosidade. Né? E então, com base no que consta na norma regulamentadora, também formule suas questões relativas à periculosidade, aí, com fundamento na norma regulamentadora número 16. No que diz respeito à perícia para doença ocupacional, a indicação também é no mesmo sentido. Procure a norma específica, que no nosso caso aqui eu já adiantei, né, e não custa reiterar, é o RPS, o Regulamento da Previdência Social, Decreto 3048 de 99. Então, esse decreto, ele vai ter diversos anexos, e nesses anexos vamos ter aí uma correlação entre a enfermidade e o trabalho. Né? Então, você vai buscar, então, direcionar a prova pericial para que ela firme esse nexo causal entre a doença de que o reclamante é vítima e o que nas condições de trabalho dele vieram impactar, né, o agravamento ou surgimento dessa doença. Né? Então, isso, claro, para o advogado reclamante. Na condição de advogado do reclamado, seu papel vai ser exatamente o oposto, né? Tentar desqualificar esse nexo causal, desqualificar essa correlação entre a enfermidade e a doença, demonstrar que, de acordo com a perícia, né, no caso do advogado do reclamado, de acordo com a perícia, aquelas condições de trabalho que gerariam a doença ocupacional acaba não ocorrendo. Ou então buscar um caminho aí, né, por exemplo, para afirmar que aquela doença não tem origem ocupacional, é uma doença degenerativa, é uma doença genética, enfim, é uma doença que decorre das condições comportamentais do reclamante fora do ambiente de trabalho. Então, você como advogado do reclamado e também como do reclamante, né, claro que cada um vai buscar o ponto de vista do seu cliente, mas vocês têm elementos técnicos para poder formular uma quesitação de qualidade no que diz respeito à perícia para a doença ocupacional, buscando aqui o regulamento da Previdência, o decreto 3048 de 1999 e seus anexos. Então, vamos verificar aqui, né, uma perícia, eu vou demonstrar aqui agora uma perícia, um laudo pericial real sobre uma perícia feita no processo, no que diz respeito aqui à insalubridade, né, alegada pelo reclamante. Bom, então vamos verificar aqui agora um laudo pericial, né, de verdade, um laudo pericial real, que trata aqui da abordagem sobre o requerimento do reclamante para que fosse reconhecido o trabalho em condições insalubres. Então, é um laudo que foi confeccionado, né, pelo próprio engenheiro, né, o engenheiro de segurança do trabalho. O próprio engenheiro assina, né, o próprio perito assina, não é necessário advogado para, né, o perito peticionar nos autos apresentando seu laudo. Então, o perito vai se identificar, né, e informar que está apresentando o seu laudo pericial, e ele vai fazer o requerimento aqui para liberar os honorários profissionais, mas esses honorários geralmente só são liberados mais adiante, né, não são liberados, né, não antes do julgamento da causa. Então, esse perito aqui, ele recebeu, né, a incumbência judicial de avaliar a alegação do reclamante. O reclamante ocupava aqui a função de operador de máquinas, né, a função de operador de máquinas, segundo consta aqui,
a função de operador de máquinas e esse perito, ele tinha então três responsabilidades nessa avaliação, né? A primeira seria avaliar o ruído. O reclamante alegou que trabalhava exposto a um ruído excessivo, e ruído, de acordo com a NR15, o ruído também é um agente insalubre, né? Um ruído excessivo é um agente insalubre. Então, ele vai dizer aqui que vai utilizar nessa abordagem, né, um instrumento específico para isso chamado decibelímetro, né? Então, estamos falando aqui que vai avaliar o ruído com decibelímetro, né? O reclamante também alegou que estava exposto a agentes químicos, né, e, portanto, poderia sofrer contaminação por conta do seu trabalho, né? E também alegou que estava sujeito aí ao trabalho em condições aí de calor excessivo, né? E também ele vai dizer aqui que vai utilizar um termômetro específico para fazer essa medição, tá? Então, são três agentes insalubres que o reclamante alegou, né? O ruído, o contato com agentes químicos e o calor excessivo. O perito, ele então vai se dirigir ao local de trabalho do reclamante, vai entrevistar colegas de trabalho dele, vai entrevistar pessoas que trabalham, fazem um trabalho similar ao dele, né? Basicamente, essa empresa, aquela empresa que fazia extração e retirada de coco, né? Então, ele era operador de máquinas de cocos e de amêndoas em geral. Então o reclamante fazia essa função, né, operava essas máquinas extratoras e quebradoras de cocos e amêndoas. Então o reclamante alegou essas condições, o perito então foi verificar cada uma delas, né? Então o perito primeiro fez algumas entrevistas com colegas de trabalho do reclamante e outras pessoas que estavam no local que faziam funções similares à do reclamante. O perito também teve o cuidado de descrever as atividades que o reclamante exercia, descreveu também aqui o equipamento de proteção individual que o reclamante exercia, né? Nós temos aqui a ficha de entrega dos EPIs, então esse reclamante recebia, né, EPIs para exercer o seu trabalho, né? Protetor auricular, máscara antipó, óculos de proteção, luvas, botas e fardamento. E aí o perito então vai começar a análise específica. Nessa análise, a primeira que ele faz é a do ruído, né? E nessa avaliação do ruído, o perito encontrou os seguintes parâmetros, né? 55 decibéis de ruído em média com as máquinas desligadas e com as máquinas ligadas entre 100 e 101 decibéis de ruído. Foi o valor encontrado pelo perito nessa aferição com o seu equipamento chamado decibelímetro. Então, esse ruído aí, ele é um ruído excessivo ou não? Vamos ver daqui a pouco no enquadramento dessas aferições aí na norma regulamentadora número 15, que trata de insalubridade. O perito também foi verificar a questão do calor, né? E aí ele encontrou um índice de calor, né, a partir do uso, né, do tempo de exposição, da temperatura e da umidade relativa do ar. Ele encontra o IBU-TG, né, que é o índice bulbo úmido termômetro de globo, que é um índice que é utilizado para aferir, né, a situação do calor excessivo ou não. E a média que ele encontrou aqui foi de 25,5, o índice IBU-TG. Esse índice, ele é uma situação de salubridade ou não? Vamos verificar daqui a pouco quando o perito fizer esse enquadramento nos critérios da norma regulamentadora, né? Então, a norma regulamentadora traz essa tabela aqui, né? O nível de ruído ele é tão mais intolerável quanto maior o tempo, né, e que o reclamante estiver exposto, né? E vice-versa, né, em sentido contrário, quanto maior o tempo quanto menor o tempo, quanto maior o ruído exposto, menos o tempo suportável, né? É o parâmetro aqui que a norma regulamentadora aqui nos apresenta, né? Então, aqui vocês percebem que quanto maior o ruído, menos tempo o organismo humano suporta, né? Isso também é um critério que está lá na norma regulamentadora. Então, o perito aferiu entre 100,7 e 101 decibéis, e a jornada completa do reclamante, vamos voltar aqui, a jornada completa do reclamante era de 8 horas diárias. Para 8 horas diárias, o máximo permissível aqui de ruído é 85 decibéis dia, né? E aqui o reclamante estava exposto a 100 decibéis nessa jornada. Então, a 100 decibéis, né, é um valor muito acima dos 85 que a norma regulamentadora nos coloca. Só que o perito chama atenção para o fato de que a empresa fornecia um protetor auricular do tipo concha,
com o CA, né, 19.714. O que é CA? CA é o Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho, né? Então, todo equipamento de proteção individual, né, por mais simplório que ele seja, uma bota, um óculos, uma proteção auricular, uma luva, ele tem que passar para ser certificado como tal, como um EPI, né, apto a uso, né, um EPI de acordo com a legislação, ele tem que passar por testes no Inmetro e depois ser homologado pelo Ministério do Trabalho. Quando ele é homologado, ele recebe esse certificado de aprovação, o CA, emitido pelo Ministério do Trabalho, e vai então, o Ministério do Trabalho, né, certificar a qualidade desse EPI para fazer a proteção individual no ambiente de trabalho. Então, o CA, né, o Certificado de Aprovação, também informa, nesse caso, que o protetor auricular fornecido pela empresa atenuava o ruído em 13 decibéis. Então, a gente não pode levar mais o 100, 101, né, como valor absoluto aqui. Temos que reduzir essa incidência de ruído, né, utilizando aqui a atenuação de 13 decibéis, que é o valor, né, de redução de ruído que o protetor auricular consegue reter. Né? Então, o valor encontrado depois da atenuação, né, do índice, né, feita pelo protetor auricular, então o valor final ficou em 87,7 decibéis, né, que continua acima do limite de 85, que era a jornada do reclamante de 8 horas, o máximo permissível era 85 decibéis. Então, mesmo com o EPI, que reduzia bastante, né, a incidência do ruído, mas mesmo com o EPI, a exposição do reclamante a ruído continua acima do valor limite permitido pela norma regulamentadora. Né? Então já temos aqui já consolidada a situação do ruído. Né? O reclamante estava realmente exposto a ruído em condição aí, né, excessiva. Né? Em relação ao calor, o perito vai fazer a avaliação e nessa avaliação ele encontrou, como nós já vimos atrás, né, o IBU-TG, o índice, né, de calor encontrado, né, foi em torno de 25,5 o índice encontrado. Né? E aqui nós temos a tabela que a norma regulamentadora 15 usa, né, para definir o valor máximo de IBU-TG tolerável. E de acordo com essa tabela e outros critérios que o perito encontrou na aferição do dia, né, umidade relativa do ar, enfim, foi encontrado taxa de metabolismo, né? Enfim, e foi encontrado então aqui o IBU-TG de 25,5 em média, e o valor limite, vocês podem verificar aqui, vou colocar a tabela em destaque, né? Então, aqui, o quadro com os valores medidos de IBU-TG. Então, IBU-TG medido 25,5 e 25,3. IBU-TG limite 25,5. Então, o reclamante está no limite do tolerável, né? No limite do tolerável. Então, para fins de calor, não há o reconhecimento da insalubridade. O reclamante, então, não vai ter a insalubridade com base no calor. Né? Vocês podem perceber também que o perito passou direto, né, na avaliação dos agentes químicos. Ele simplesmente ignorou e foi adiante. Ninguém pugnou esse ponto da perícia, né? Enfim, mas o perito deveria ter avaliado também a presença de agentes químicos e ele não fez nenhum tipo de consideração direta em relação a isso, né? É como se simplesmente passasse direto, né? Se coubesse algum tipo de embargo de declaração do laudo pericial, né? Mas é cabível aqui, né, a apresentação de quesitos suplementares, mas as partes acabaram deixando de lado essa questão da quisitação para os agentes químicos que o perito simplesmente passou direto, né? Não avaliou. Então, o perito vai encerrar o seu laudo afirmando o seguinte, que nesse caso aqui, houve a classificação no posto de trabalho de auxiliar de operações, houve a classificação do agente ruído como insalubre em grau médio. Né? Então, foi reconhecida a insalubridade em grau médio para o reclamante no que diz respeito à questão do ruído. Tá? No que diz respeito à questão do ruído, ou seja, mesmo com protetor auricular, com redução, ainda assim, houve essa, né, essa detecção do ruído excessivo. Inclusive, o perito tem até o cuidado, né, que é pouco comum esse cuidado até, mas esse perito aqui foi bem diligente, tirando a questão dos agentes químicos que ele passou batido, né? No restante da perícia, ele foi bem diligente, inclusive sugerindo à empresa que adotasse um protetor auricular com um nível de atenuação maior para poder, né, colocar o nível de ruído dentro da margem tolerável pela norma, né, que o utilizado foi de 13 decibéis, e 13 decibéis, como a gente viu, era insuficiente para trazer o nível de ruído abaixo do permissivo, né, abaixo do permitido aí pela norma. Então, em conclusão, o perito conclui que o senhor reclamante, né, ele trabalhava em atividade classificada como insalubre e foi classificada essa insalubridade em grau médio,
Né? Então, o reclamante tem direito a receber adicional de insalubridade em grau médio por estar trabalhando em atividade exposta a ruído. Uma última consideração que a gente tem que fazer é o seguinte: ok, o reclamante reclamou aí, o reclamante alegou 3 ocorrências, 3 agentes insalubres. A perícia encontrou apenas um. Então, quem é o derrotado da perícia? Quem é que perdeu a perícia? Quem é que, né? Quem é que fica aí como sucumbente na perícia, né? Bom, aí na lógica da perícia vale mais ou menos a mesma lógica das custas que a gente vai ver mais adiante, né? O processo do trabalho não prevê a possibilidade de sucumbência recíproca em perícia, né? Então, se o reclamante alegar 10 agentes e for reconhecido apenas um, ele, reclamante, continua sendo o vencedor da perícia, porque de qualquer modo foi encontrado um agente insalubre, né? De qualquer modo, o empregador estava errado em não fornecer ao reclamante ou pagamento adicional ou, né, o equipamento de proteção em condição suficiente para eliminar a insalubridade. Então, nesse caso aqui, apesar de ter reconhecido apenas um agente insalubre de 3 alegados, o reclamante ele é o vencedor da perícia. E nessa condição aí, né, o perito aí terá os seus honorários, né, como a gente, né, durante esse vídeo aqui, a gente inclusive verifica essa situação, né, no processo do trabalho a perícia é paga por quem perde o objeto da perícia. Nesse caso aqui, o vencido na perícia foi a pessoa jurídica ré, foi a reclamada, foi a empresa. O reclamante é o vencedor da perícia, então os encargos aqui dos honorários do perito, né, ficaram por quem foi vencido na perícia, no caso, a empresa, a reclamada, porque o reclamante, de qualquer modo, teve um agente insalubre ao menos reconhecido como devido no seu caso. Por fim, nessa abordagem aqui sobre a prova pericial, temos a tratar da questão dos honorários periciais. No processo do trabalho, os honorários periciais, eles não têm um tratamento, né, igual ao do processo civil. No processo do trabalho, os honorários periciais serão pagos pela parte que perder a pretensão que é objeto da perícia. Se a parte alega, então, que o trabalho era insalubre, né, e o perito conclui que não havia insalubridade, o juízo reconhece a inexistência da insalubridade com lastro na conclusão do laudo, essa parte reclamante ela perderá o objeto da perícia e nessa pretensão, então, a parte reclamante arcaria com essa despesa, né? Então, se o perito concluir, no sentido contrário, que existe a insalubridade, a periculosidade, a doença ocupacional, o pagamento dos honorários periciais ficaria a cargo, né, da parte reclamada. Então, vai depender do resultado da perícia, né, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. Lembrando que no caso de reclamante que perca, né, a pretensão objeto da perícia e que tenha o benefício da justiça gratuita, o reclamante terá direito à isenção dessa despesa. Então, o perito ficaria como nesse caso? O perito, então, seria remunerado pelos cofres da União, né? Os tribunais do trabalho, eles têm lá uma reserva orçamentária, uma rubrica orçamentária específica para isso, para remunerar peritos em perícias que o reclamante tenha sido vencido e que esse reclamante também tenha recebido o benefício da justiça gratuita. Então, nessas condições, o tribunal tira uma parte desse recurso, destina esse pagamento, né, ao perito. Então, nesse caso, a despesa seria, né, assumida pela União. No caso de o reclamado perder a perícia, aí a situação é bem mais tranquila, né? O juiz então vai determinar que se faça o pagamento dos honorários periciais, né, a cargo aí do reclamado que eventualmente tenha perdido a perícia. Então, a responsabilidade pelo pagamento, né, da prova pericial, dos honorários periciais, será da parte que perder o pedido relativo à perícia formulada. Tá? Então, inclusive, se o perito disser, né, por exemplo, que existe a doença ocupacional, que ela tem correlação, e o juízo, com base em outras provas, afastar a doença ocupacional, né, uma vez que você consiga no tribunal reverter essa condenação, dizendo, não, o juiz afastou por meio de outras provas, a prova pericial aqui é bem esclarecedora a esse respeito, enfim, consiga convencer o tribunal de que a prova pericial deve prevalecer. Você não se esqueça também de formular o requerimento para a inversão da sucumbência, né? Então, toda vez que você conseguir, com base na prova pericial que foi afastada pelo juízo, conseguir reverter a condenação do tribunal e o tribunal inverter essa condenação baseando-se na prova pericial que foi afastada pelo juízo, não se esqueça também de requerer a inversão do ônus,
da sucumbência para fins de pagamento dos honorários periciais, porque se não houver atenção para esse ponto, é possível chegar a uma situação esdrúxula, né, de a parte ter vencido a questão objeto da perícia no tribunal e mesmo assim ter sido obrigado a arcar com esse pagamento, porque não observou esse detalhe, né? O resultado da pretensão objeto da perícia induz a responsabilidade do vencido para o pagamento dos honorários. Então, também deve ser observado esse ponto aí quando se pretender a inversão do resultado no tribunal de um laudo perícia com base num laudo pericial que tenha sido afastado por qualquer razão, né, pelo juízo. Então, observar esse detalhe também, porque o resultado da perícia induz a responsabilidade do vencido para o pagamento dos honorários periciais. Para finalizarmos a abordagem sobre os meios de prova na prática trabalhista, vamos ver agora a questão da inspeção judicial. A inspeção judicial, né, ela não tem qualquer previsão na CLT, né, embora a CLT preveja lá no artigo 765 que o juiz vai ter ampla liberdade na condução do processo, na produção das provas, o fato é que, especificamente quanto à inspeção judicial, nada consta na CLT. Então vamos nos socorrer dos artigos 481 a 484 do Código de Processo Civil. E de acordo com esses dispositivos, então, a inspeção judicial terá vez quando o juiz necessitar esclarecer algum fato da causa que a prova existente nos autos até o momento não permite ter esse esclarecimento adequado. Então o juiz pode ir ao local onde está a pessoa, onde está a coisa, né, e fazer a inspeção in loco, né, do que se pretende esclarecer. As partes, de acordo com o CPC, elas têm o direito a acompanhar a inspeção. Então o juiz não pode negar que as partes, né, acompanhem o juiz, né, na realização dessa inspeção. Agora, elas não têm o direito de saber com antecedência. Então o juiz pode, durante a audiência, no meio da audiência, designar a inspeção e de lá mesmo já convidar as partes, caso queiram, para acompanhar, né, essa inspeção judicial. Então o juiz não pode negar o acompanhamento pelas partes da prova, né, da prova feita aí por meio da inspeção, mas ele não tem também, né, não tem obrigação de comunicar as partes com antecedência. Para ser uma inspeção surpresa, ela pode ser surpresa no que diz respeito à antecedência, não pode ser surpresa no que diz respeito à presença ou não das partes no acompanhamento dessa prova. Então, já pegamos alguns casos aí, né, reais inclusive, de juízes que suspenderam a audiência quando perceberam que, né, teve um caso famoso aí de um determinado trabalhador de um restaurante, que o restaurante ficava do outro lado da avenida, onde ficava a vara do trabalho, e o juiz suspendeu a audiência e se dirigiu a esse restaurante para inspecionar determinada circunstância. Então, e depois retornou. Então ele suspendeu a audiência, convidou as partes para acompanhá-lo, foi com as partes até esse local, fez a sua apreciação sobre o que ele achava que deveria esclarecer e retornou à vara, né, com essa inspeção realizada e com a conclusão dessas inspeções aí por escrito, né, a apreciação do magistrado sobre a inspeção tem que constar por escrito nos autos, né? Ele não pode guardar para si as impressões que ele teve sobre a prova, sobre aquela inspeção realizada. Então, depois disso, ele retornou para a sala de audiência e fez constar depois um termo de inspeção nos autos. Então, é um tipo de prova que não é muito comum, porque, né, o juiz, até pela agenda apertada, pela demanda que tem também, não é muito comum que o juiz lance mão desse expediente, mas quando acontecer, né, a inspeção judicial ela é plenamente admissível no processo do trabalho e também tem, né, possibilidade aí de esclarecer fatos que ainda não tenham sido esclarecidos pelas provas anteriores, né? Então, a gente tem então essa possibilidade da inspeção do processo de trabalho que não tem lastro explícito na CLT. Precisaríamos aí, então, utilizar os dispositivos do CPC para admitir-se aqui a inspeção judicial no processo do trabalho. E assim encerramos, né, a abordagem sobre os meios de prova na prática jurídica trabalhista. Né? Espero que esse conteúdo para você, espectador e espectadora, tenha sido um conteúdo proveitoso. Né? Convido a você que nos acompanha aqui para que se inscreva no canal, acompanhe os demais conteúdos que, né, de tempos em tempos faremos aí atualizações a respeito e traremos nesse canal aqui tudo que diz respeito à abordagem da prática jurídica trabalhista. Agradeço e até a próxima.